Guardando aí nosso queridíssimo Vinícius. Olha ele aí. Boa noite, companheiro. Como Tudo é que vai tranquilo? Como você? tá? Uma boa. Tudo ótimo. Prazer te ter aqui, hein, cara. Prazer é meu. Uma alegria a gente poder pensar junto sobre esse tema que tu pesquisa e eu também pesquiso, então é bom a gente ir debatendo e sempre discutindo essas tendências. Legal. Muito legal. A gente tá aí tendo bastante gente já entrando na live. Bacana a gente conseguir pontual você, hein, cara. Já no horário certinho aí, já tava aguardando. Eu tava me mordendo aqui um pouquinho com a tecnologia, com a parte de criar, de aceitar. Parece que deu um errinho no início, mas acho que foi tudo a tempo. Sim, eu fiz uma outra ali pela UEG, a semana passada, retrasada. Aí eu passei esse perrengue aí de conhecimento inicial na semana passada, então agora foi mais tranquilo. É, beleza. Então, nosso já aí 3 minutinhos de tempo, o pessoal já está aí assistindo, aos poucos vai entrando mais gente. E eu já quero começar agradecendo, né, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, sua participação. É sempre um prazer. Vinícius é um cara que, desde um momento em que na graduação ainda começa a pesquisar sobre o tema, escreve coisas sobre a barganha, e tem lá aquele momento muito interessante que o Vinícius passa a ser conhecido nacionalmente por conta da monografia do IBCCRIM, né? Que eu comprei, inclusive, tenho ela desde aquela época, e desde então tem se mostrado aí um dos maiores pesquisadores na área, inicialmente, né, da justiça criminal negocial e de quais os impactos disso. Começa como um crítico aí da barganha e do entendimento de como isso interfere no nosso país. E antes mesmo de se falar de pacote anticrime, né, Vinícius? Então, a gente já tem essa discussão bastante adiantada, ou inclusive com referências no Brasil anteriores a isso. Queria falar um pouquinho, e daqui a pouco a gente começa no primeiro tema aí sobre os juizados, para dar um panorama inicial sobre essa justiça negocial, né? Mas quero, antes de qualquer coisa, destacar aí a sua participação, o livro do Colaboração Premiada, já editado aí, que você está até trabalhando na nova edição, né? Me parece que já está para sair também. Isso, saiu agora, acho que saiu em maio, a terceira edição do Colaboração Premiada. Legal, Colaboração Premiada, que é um sucesso no Brasil, então obrigado aí, você é uma grande referência aí dessa jovem, né, dessa nova geração, digamos assim, já que o pessoal gosta de dividir em gerações, desse processo penal no Brasil, né? Eu que tenho que te Então, agradecer, a gente está juntos, fazendo as pesquisas e sempre aproximando. legal. Quero também lembrar a todos aí, antes da gente começar efetivamente, que está aberto o edital para escrever artigo para o boletim Trincheira Democrática, né, do IBADPP. Então, se inscreve lá, acessa o site. É um boletim que tem sido bem bacana de fazer e de ler também, então vale bem a pena. Legal. Vamos começando, né? Começando então a tratar especificamente do tema. Eu pensei a gente fazer um bate-papo mesmo, tá? Uma coisa bem de acordo com como o assunto for seguindo, tem um planejamento, mas algo que não é estático. E queria começar dando um panorama geral sobre o que é efetivamente essa justiça negocial no âmbito criminal, no sentido principalmente do Brasil, né? Como é que ela entra no Brasil, como é que nós passamos a, como país, conviver com a possibilidade de negociações em torno das questões que estão afetas à justiça criminal, porque tipos de negociações há tantos, e também esse é um problema, né? Vamos ter que conversar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse cenário brasileiro, né? Sim. Então, só tenho a te agradecer também, Lucas, e também ao Luiz Gabriel e a todo o pessoal do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é uma alegria enorme estar junto com vocês e acompanho as pesquisas e reitero o teu convite para que enviem artigos para o boletim. Eu também sou editor de periódico científico, eu sei como
é complicado para a gente conseguir os artigos e sempre divulgando tudo. Então, só tenho a te agradecer muito pelo convite e também ao Luiz Gabriel pela recepção. Eu pensei da gente falar um pouquinho nessa pegada que tu disse sobre essas tendências aqui no Brasil. E eu pensei em falar algumas coisas que eu tenho estudado ultimamente sobre quais limites a gente pode começar a pensar. Porque uma coisa me parece inevitável: a barganha triunfou, né? A barganha triunfou no mundo inteiro. E aqui no Brasil ainda não, mas eu acho que isso é inevitável. Cada vez mais esses mecanismos de acordo, eles vão dominar o nosso processo penal, e aquele processo penal tradicional que a gente conhece vai provavelmente deixar de existir ou basicamente se reduzir muito. Eu sempre começo as falas, especialmente quando tem pessoas da graduação e alunos mais de início de curso, falando que aquilo que a gente vê na série de TV, no How to Get Away from Murder, no Netflix e no Suits, etc., aquilo é tudo um mito. É um mito porque, na verdade, nos Estados Unidos, que a gente tem essa ideia do júri, aquela coisa maravilhosa, o povo discutindo, o Ministério Público e a defesa, etc., aquilo não acontece. Aquilo acontece em 5% dos processos, das condenações, enquanto 95% das condenações lá nos Estados Unidos são obtidas por acordo, por barganha. E essa é uma tendência que está dominando o mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos, não é só na Austrália, não é só no Canadá, que são países de origem de common law, que parece que esse sistema se adapta melhor, mas isso está indo para o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental que a gente conhece aqui, Europa, América Latina, tudo isso está sendo dominado pela barganha. Basicamente, esse é um tema super interessante porque tem autores muito bons que dizem que esses acordos vão resolver todos os problemas do processo penal, e tem autores que dizem que não, que isso é problemático, que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Figueiredo Dias, que é lá de Portugal, um autor muito conhecido, muito renomado, diz que esses acordos são a nova revolução, que vão revolucionar o processo penal e vão salvar tudo, que vão resolver todos os problemas. Enquanto outros autores, como o Schumann, por exemplo, diz que isso é muito problemático, que vai dar problema, que isso não é bom para o nosso sistema continental. Então, basicamente, a tua pergunta, a justiça criminal negocial, ela envolve todos esses institutos que já existem aqui no Brasil, como tu bem disse, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a colaboração premiada, o acordo de leniência e agora, mais recentemente, o acordo de não persecução penal. Todos eles fazem de certo modo, e existem algumas diferenças entre alguns, mas todos eles entram nesse cenário de justiça criminal negocial, que basicamente eu defini com duas características, né? A primeira, há uma concessão da defesa, a defesa dá algo, né? Basicamente, a defesa abre mão de algo, que pode ser desde abrir mão de uma fase do processo, quanto a abrir mão do processo inteiro, por exemplo, na transação penal, que provavelmente o pessoal conhece mais nos juizados especiais, a gente abre mão do processo inteiro, não tem nem processo, é antes do processo, né? Já existem outros mecanismos de colaboração premiada que, pelo menos em teoria, mas a defesa ela colabora de um modo efetivo com a acusação. A gente tem uma renúncia da defesa, a defesa abre mão de algo em troca. Bem, dando umas travadinhas. Tá travando um pouquinho, não sei se... Tá me ouvindo bem aí? Não sei se é o meu, eu vou um pouquinho. É, essa é a dúvida. Não sei. O pessoal que tá vendo aí consegue me ouvir? Acho que é lá com o Vinícius, né, que tá travando. Pronto, agora voltou.
Ficou sem áudio. Ficou sem áudio aí, acho que Vini estava... Obrigado, pessoal. Acho que ele vai tentar entrar de novo. É bacana ele fazer já esse início aí, e o que... já esperando aqui a chamada para ele entrar de novo. Mas como é que entra todo esse mecanismo no Brasil, né? Então, eu queria bater um papo com ele justamente sobre, inicialmente, como que os juizados têm esse papel, os juizados especiais criminais acabam tendo esse papel, um papel com a Lei 9.099 de 95, de inaugurar esses mecanismos de negociação de pena. Olha lá. Deixa eu autorizar aqui. Voltei? Pronto, agora tá bom. Tomara que agora fique, vamos ver. Então, onde é que eu estava falando? Eu estava falando sobre a justiça criminal negocial, as duas características. Por que eu levantei, para a gente voltar um pouquinho, por que eu levantei a questão dos juizados e a gente depois tentar ir seguindo para esses outros institutos? Porque lá em 95, quando é criada os juizados especiais criminais, com a Lei 9.099 e tal, que nós temos a introdução desses mecanismos que se aproximam muito da barganha, né? Então ainda não se trata exatamente sobre um acordo em relação à sentença, não é um acordo sobre pena, embora a lei fale de pena de maneira pouco técnica. Então já é um acordo para não ocorrência de um processo criminal com a aplicação de medidas que são tais quais são as penas alternativas. E a introdução desses mecanismos também foi vista com efusividade por grande parte da doutrina no Brasil, né? Eu destaco aí, por exemplo, alguns que se manifestaram já poucos anos depois quanto a um excesso e já prevendo a catástrofe que isso poderia virar, como de fato tem se tornado. Tem aquela obrinha sobre diálogo sobre a justiça dialogal, né, do pessoal lá do Rio Grande do Sul, do ITEC, o Alexandre Vanderlitt, o próprio Saulo de Carvalho, Aurélio Lopes Júnior. Então tem uma galera que desde então já criticava muito essa justiça chamada de dialogal, com uma promessa de trazer uma pacificação social através do processo e tal. O professor Geraldo Prado, no Rio, com o livro Transação Penal também, no início dos anos 2000, né, já começam com uma crítica muito pesada, justificada sobre os institutos. A Maria Lúcia Caram, também no Rio de Janeiro. Aqui na Bahia, o professor Rômulo Moreira tem já há algum tempo fazendo uma grande crítica. Então, a intenção é perceber que, olha, ainda não havia a barganha e não um mecanismo de negociação sobre a pena especificamente, mas nós já tínhamos, sim, um cenário de abusos, né, de intervenção do Estado em situações que, a rigor, eram resolvidas por outros mecanismos que não o direito penal, que não o processo penal. É um pouco da crítica que faz Schunemann já também no início, lá por 2013, 2012, né, se referindo ao processo alemão, que é quando começa também a haver um aumento, uma ampliação dos casos na Alemanha. Então, no Brasil a gente já tem uma experiência, né? E isso acho que é bacana mencionar. Que experiência é essa? Uma experiência de um abuso dos mecanismos, de uma falta de produção efetiva de informações a fim de que eu possa, portanto, fazer uma transação penal, por exemplo, sabendo que não é o caso de arquivamento. Em verdade, o que a gente percebe nos juizados é que, muitas vezes, a perícia nem sequer é realizada, em caso, por exemplo, de porte para consumo pessoal de drogas. O laudo de constatação nem vem para os autos e, mesmo assim, é feita a transação penal. É prática nos juizados hoje que o termo circunstanciado chegue no juizado e logo em seguida nós já tenhamos a marcação da audiência de conciliação, da fase preliminar, da audiência preliminar,
e sem que sequer o Ministério Público tenha analisado se é o caso de arquivamento ou não, sem que sequer o Ministério Público tenha analisado se é ou não a possibilidade de oferecimento de uma transação penal. Ou seja, a banalização disso tem alcançado níveis absurdos. Estou andando um pouquinho, acho que você ainda está um pouco travando a imagem. Pronto, agora tá melhor. Tá travando aqui de novo. Tá indo e vindo, assim, acho que a conexão talvez não esteja tão boa. Será que não consegue pôr no pacote de dados aí do... Tá longe do Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Pronto, melhorou. Então, por isso que eu propus inicialmente, né, a discussão de como esses mecanismos são introduzidos no Brasil a partir de uma dinâmica bem... a gente está com Deixa eu tentar mudar de lugar. Probleminha aí de conexão mesmo. Melhor. Então, seguindo, né, até o Vinícius voltar, acho que foi mais para perto do modem aí, aquela estratégia que a quarentena nos ensinou. Então, a gente já tem uma introdução desses mecanismos negociais no Brasil que é bastante complicada. E aí, enfim, a gente passa logo mais recentemente por esse processo de tentativa de incremento de mais mecanismos negociais, né, dentre eles com previsão no pacote anticrime, na lei anticrime, ou antes ainda, né, no pacote anticrime, de uma previsão expressa da efetiva barganha. Acho que lá a conexão não está boa. Caiu, vamos aguardar. Mas vamos seguindo, né? A gente aguarda aí, Vinícius, para ele entrar daqui a pouquinho. Está tendo probleminha de conexão lá. Esse período de quarentena é bem complicado e os horários são horários bem concorridos. Então, enfim, passada essa primeira década dos anos 2000, né, em que há críticas mais próprias aos institutos negociais que então existiam, o que é importante a gente perceber é que a negociação, ela era uma negociação ainda não feita por meio de aplicação de uma pena efetivamente, com uma sentença penal condenatória antecipada e todos os efeitos negativos que a sentença penal condenatória tem, a exemplo de dar ensejo à reincidência, maus antecedentes e criar todo um contexto de obrigação de reparar o dano. Então, a rigor, o acordo na transação penal é um acordo feito não a título de sentença penal condenatória. Opa, cara, voltou aí. Tá caindo demais, eu boto no 4G, não sei o que fica menos pior. Tô na casa da minha namorada aqui, vou xingar ela até depois. Internet tá fácil. Fácil não, o horário é um horário ruim, né? Troquei de lugar aqui, vamos ver se agora melhora. Então, basicamente, como tu estava falando, a experiência do GEC, inclusive com algumas pesquisas empíricas, e depois eu quero voltar nesse ponto das pesquisas empíricas em relação à barganha de um modo mais geral, mas mesmo no GEC, houve pesquisas empíricas muito interessantes aqui no Brasil, demonstrando como exatamente como tu falou, ocorreram alguns abusos, né? Não sei, no início o pessoal dizia que o pessoal chegava para fazer a transação penal, o pessoal do fórum falava, quem quer levanta a mão, quem não quer não levanta a mão, vai para um lado, vai para o outro. E várias descrições sobre pressões que são colocadas em cima do réu para que se aceite a transação penal. E outro ponto que tu falou bem também diz respeito à necessidade de tu ter alguma base probatória para que efetivamente essa transação penal possa ser oferecida e possa ser aceita. Como a própria lei fala, se não for caso de arquivamento, deve ser oferecida a transação penal.
Mas, se não houver justa causa, não pode se admitir o oferecimento da transação penal. Teve um caso julgado pelo STF, agora, no fim do ano passado, que foi bem interessante, foi um HC, foi em novembro do ano passado, se eu não me engano. Nesse HC, o réu ele estava sendo processado por uma lesão corporal grave, se eu não me engano, e foi oferecida denúncia contra ele por uma lesão corporal grave. Em certo momento, houve a desclassificação do crime para lesão corporal culposa. Era um caso de erro médico, se eu não me engano. E aí, quando houve a desclassificação para a lesão corporal culposa, ofereceram a transação penal. E o réu aceitou a transação penal. Só que ele já tinha impetrado um habeas corpus contra o recebimento da denúncia, que tinha ocorrido antes. Automaticamente, quando o réu aceitou a transação penal, o TJ deu a perda de objeto do habeas corpus. Só que nesse habeas corpus se discutia exatamente se havia justa causa, se realmente é um crime ou não, se era típico ou não a conduta. E então, a segunda turma do STF concedeu o habeas corpus, dizendo, olha, o habeas corpus tratava de uma questão de fundo, que poderia, inclusive, afetar a transação penal. Se o fato fosse atípico, se não houvesse justa causa, não poderia ter sido oferecida a transação penal. Então, a segunda turma concedeu o habeas corpus, dizendo que o Tribunal de Justiça deveria analisar o mérito do habeas corpus impetrado lá, por causa dessa questão de que, realmente, eu só posso oferecer uma transação penal se houver uma base probatória mínima e se o fato for típico, né, como tu falou. Perfeito. E a gente vai seguindo adiante e vem esses movimentos no Brasil de uma tentativa de trazer a barganha como ela é concebida mesmo, como acordo sobre a pena, né, como acordo em relação à sentença, como um instituto, que é sim um instituto mais do campo processual, em que você tem uma negociação ali sobre os aspectos processuais. E aí, nesse mesmo momento, conflito penal como grande salvadora da pátria. Né? De novo, a gente passa por um período de muita crença, de uma fé inabalável. Acho que o pessoal está reclamando aí, parece que o meu estava travando, né? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. De uma fé inabalável em outros mecanismos. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho aí do plea bargaining, como é que ele funciona, das guilty pleas nos Estados Unidos, dessa origem no common law e dessa tentativa de mudança, de introdução no Brasil a partir dos processos de reforma que tem acontecido também na América Latina. Sim. Então, como tu disse, essa tendência mundial ela é muito forte. E cada vez mais aqui no Brasil isso tem acontecido. A gente tem o JEC, a gente tem a colaboração premiada, a gente tem o acordo de não persecução penal. Só que existe uma diferença bastante clara entre esses mecanismos e uma barganha mais ampla, como a que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Tem um artigo recente do Máximo Langer que se chama Administrativização da Justiça Criminal. E esse artigo dele é muito bom porque ele faz uma diferença bastante clara do que ele chama de mecanismos de condenação sem processo. Então, condenação sem processo. Ele diz, inclusive, no artigo, que ele faz uma análise bem grande da América Latina e de vários países da Europa, Estados Unidos e tudo. Ele faz uma análise de jeito comparado muito boa. E aí ele fala, olha, no Brasil ainda não há um mecanismo de condenação sem processo. E aí, por isso, ele diz que não há aqui no Brasil ainda essa administrativização da justiça criminal. Depois eu falo um pouquinho mais, porque eu discordei dele, eu até escrevi um outro artigo depois com relação a isso. Mas focando na questão de condenação sem processo, efetivamente a gente ainda não tem. Por quê? A transação penal não é uma condenação formal. O próprio STF assentou isso com aquela súmula vinculante 35,
que diz que se houver o descumprimento da transação penal, o processo volta a correr. Então, ela não é uma condenação que possa ser executada diretamente. A suspensão condicional do processo, igualmente. O acordo de não persecução penal, agora também, não é uma condenação formalizada. A colaboração premiada, e esse é um ponto bom que tu falou, ela tem uma natureza um pouco diferente. A colaboração premiada, ela tem uma natureza mais probatória, né? Cognitiva, né? No sentido de produção de prova. A colaboração premiada, pelo menos em teoria, ela tem uma finalidade cognitiva, no sentido de produzir provas para o processo, para que efetivamente os fatos sejam melhor verificados, que efetivamente se possa verificar o que aconteceu. Com todos os problemas que a gente sabe que existem, né? Na prática, a colaboração não funciona tão bem assim, mas pelo menos na teoria, a colaboração premiada ela tem uma função probatória. E um ponto muito importante, que eu tento deixar bem claro no livro de colaboração premiada, é que a colaboração premiada ela não busca condenar o próprio colaborador, porque senão ela vira um mecanismo de barganha. A colaboração premiada ela precisa ter outras finalidades que não condenar o próprio colaborador. E esse é um ponto muito importante para fazer diferença entre os mecanismos. Na transação penal, no acordo de não persecução penal e na barganha, se eventualmente a gente chegar a ter, o que se busca é a condenação do próprio réu. E nesse sentido, esses mecanismos eles não têm uma finalidade probatória. E aqui a gente pode trazer para uma discussão de hoje. Com a inserção do acordo de não persecução penal, tem alguns autores que estão sustentando que a confissão, que é requisito para o acordo de não persecução penal, se houver o descumprimento desse acordo, essa confissão poderia ser utilizada no processo. Eu acho isso muito complicado e muito temerário. O acordo de não persecução penal ele não tem uma finalidade probatória. A gente não pode sustentar que o objetivo do acordo de não persecução penal é obter a confissão, porque senão, olha o absurdo, a gente vai estar admitindo um retorno do réu, uma posição de objeto, e a gente vai estar admitindo efetivamente que esse mecanismo busca a confissão como prova tão importante no processo. Então, me parece evidente que esses mecanismos, o que eles buscam é a conformidade do réu à submissão àquela pena, e não a confissão como um todo. E, além disso, o próprio Código de Processo Penal diz que a confissão pode ser retratada, né? Ela é retratável. Se a gente diz no Código de Processo Penal que ela é retratável, só que se o réu volta atrás e descumpre o acordo de não persecução penal, mesmo assim a gente utiliza essa confissão, me parece evidente que a gente vai estar desconsiderando essa natureza retratável da confissão, não é? Então percebam que esses temas estão todos relacionados, tanto a natureza desses acordos como a colaboração premiada de um modo amplo. E essa tendência, ela é muito forte. Se a gente for olhar, aí dando o próximo passo que tu tem dito, que tu falou, sobre como que vai ser o futuro e como que é essa tendência. Se a gente olhar todos os últimos grandes projetos de lei, o projeto de novo Código Penal, o projeto de novo Código de Processo Penal, o próprio pacote anticrime, as 10 medidas do MPF, todos esses grandes projetos de mudanças normativas, eles estão propondo, eles tinham propostas no sentido de expandir uma barganha para qualquer crime. No pacote anticrime, no projeto anticrime original do ex-ministro Sérgio Moro, havia um acordo penal que seria inserido no artigo 395-A do Código de Processo Penal e que permitiria acordo para submissão do réu à pena em qualquer crime. Não tinha limite nenhum. Qualquer crime poderia ter esse acordo sendo formalizado. Só que isso não passou no Congresso. Mas percebe que, diante de tantos projetos reiterados, ao meu ver, uma hora isso vai passar. Uma hora essa barganha vai chegar aqui no nosso sistema, me parece inevitável. E isso tem acontecido na América Latina inteira. A gente foi no Uruguai, há pouco tempo atrás, e lá os juízes uruguaios falaram que com o Código de Processo Penal novo deles, a barganha estava dominando. Eles falaram em 90% de acordos, não foi? Então, são percentuais... No Uruguai, mais de 90%.
são percentuais semelhantes ao dos Estados Unidos, aqui na América Latina. Os outros países, que eu saiba, não têm percentuais tão altos, a Argentina, o Chile, mas de qualquer jeito tem percentuais bem expressivos de acordos no processo. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem um sistema limitado de acordos, onde a gente não tem uma condenação formal pelo acordo, e a gente não tem ainda a possibilidade de prisão, né? Regime fechado, em acordos. Tirando a colaboração premiada, que é um pouco diferente, mas nos acordos de barganha em si, a gente ainda não tem. E isso é importante para a gente pensar, diante desse cenário, que, ao meu ver, vai acontecer. Em algum momento, a gente vai ter a expansão desses mecanismos de acordo. Como que a gente pode estruturar limites e como que a gente pode estruturar freios para esses mecanismos. Eu não sustento que eles sejam inconstitucionais ou que eles sejam inconcebíveis. No meu livro de Barganha e Justiça Criminal Negocial, eu adotei uma posição bastante crítica, que eu mantenho até hoje. Mas diante dessa tendência que me parece inevitável, acho que o mais importante para a gente agora como pesquisador é tentar pensar em limites, pensar em critérios, pensar em modos de tentar proteger um pouco mais os direitos fundamentais nesse cenário de expansão dos acordos. Que, como eu falei, acho que é algo inevitável para o nosso futuro. Sim, muito legal a questão que você foi levando aí, porque a gente tem com o pensamento a partir desses acordos de barganha, né, de uma tradição de common law, que começa a funcionar cerca de 100 anos atrás, né, então você tem a aplicação com quase inexistente divisão entre processo penal e processo civil, acabava sendo algo muito natural se falar de uma separação ou de uma realização de acordo para evitar que os processos fossem levados a cabo para uma fase de instrução, para uma fase de produção probatória. Isso acontece nos Estados Unidos muito atrelado a um período, na Inglaterra, nos Estados Unidos, posteriormente, muito atrelado a um período de revolução industrial, de uma massificação de casos penais e, consequentemente, de não se dar conta daquela quantidade de casos. Perceba que esse histórico relacionado à possibilidade de, então, por meio de um acordo entre os adversários do processo, né, entre as partes, os indivíduos envolvidos, a acusação e acusado, dotados ali, o pensamento, né, a raiz do acordo é essa, dotados ali de uma teórica autonomia de vontades, né? Então, se olhar os marcos ali da barganha, do plea bargaining, ela está muito atrelada à ideia de que o acusado, o ainda não acusado, muitas vezes, né, o próprio investigado, ele tem autonomia de vontade. Então, são dois jogadores plenamente iguais, e essa igualdade, inclusive, no nível pensado, no nível material, como se houvesse essa igualdade, e que, portanto, se o indivíduo que está sendo investigado entende de maneira consciente, voluntária, que é o caso de aceitar o acordo sobre uma suposta menor aplicação de pena, né, um valor que, se ele for a julgamento, ele teria uma condenação mais grave, então ele acaba aceitando, e isso é plenamente válido. Há casos, o Akvacan, quando faz uma crítica a isso, ele menciona um caso de uma falsificação de moeda nos Estados Unidos, de um valor pouco menor do que $100, em que o indivíduo não era reincidente, mas assumiu que era, para que a esposa dele não fosse incluída na acusação. Depois ele percebe que fez uma bobagem, que não quer pegar a prisão perpétua, né, porque aquela regra dos 3 strikes, né, das 3 vezes, se o indivíduo reconhece, portanto, que já praticou o fato 3 vezes, ele acaba sendo condenado à prisão perpétua em alguns estados americanos. E aí, nesse caso, lá na prisão perpétua, ele diz, olha, eu não quero mais isso, e vai à Suprema Corte americana, e o julgamento emblemático é justamente da Suprema Corte entender que, olha, se você aceitou de maneira consciente, voluntária, ainda que o Ministério Público tenha dito isso para não colocar sua esposa e tal, não vejo nenhum motivo, você estava dotado da autonomia de sua vontade quando aceitou esse acordo. Então, a análise judicial, inclusive, em relação à barganha, é uma análise judicial quase que formal, quase que exclusivamente formal,
da verificação de consciência e de vontade, sem uma análise profunda de conteúdo. Isso está um pouco naquilo que a gente conversa sobre sistema adversarial. O Vinicinho caiu aí de novo, mas já já ele está voltando. Só para concluir, então se a gente fala... Tá voltando aí. Então, se a gente fala de um sistema adversarial que coloca... Pronto, voltou aí. Estou continuando mais ou menos no tema lá, né? Se a gente coloca os sujeitos como meros adversários, por isso eu quero puxar um pouco das reformas na América Latina e de como a gente pode chegar nesses limites no Brasil, tá? Eu quero chegar um pouquinho onde você tocou para a gente daí seguir adiante. Quando você pensa nos sujeitos que estão no processo como meros adversários, então você basicamente trata com a mesma perspectiva que trataria o processo civil, consequentemente, a razão pela qual o processo penal é um processo de garantias, ela praticamente se esgota. Essa é uma crítica muito recorrente, né, da gente ter no Brasil também a implementação de mecanismos de barganha nesse nível, porque, afinal de contas, o indivíduo seria condenado com uma sentença penal condenatória e todos os efeitos que ela traz consigo. Acho que caiu de novo aí. Professora Thaís mandou um alô pra gente. Então, com toda a carga negativa que essa sentença penal condenatória traz, pressupondo ali uma mera aceitação. Os espanhóis falam de conformidade, os alemães trabalham com a ideia do consenso, mas como se houvesse um mero consenso e a possibilidade de uma aceitação daquela pena. Veja que a questão da confissão, como você bem colocou, nem deve estar em jogo, tá? Embora nos Estados Unidos haja basicamente esses dois principais institutos, a plea of guilty e a plea of nolo contender, então o acordo sobre reconhecer a culpa, é possível também nos Estados Unidos que esse acordo seja feito em que o indivíduo não confesse, mas simplesmente tá caindo. Acho que o Vinícius tá com problema, a gente pode tentar fazer em outro momento. Tiagão aí dando a dica. Então, se ocorre essa... Acho que o Vinícius está pedindo aqui de novo. Então, nos Estados Unidos existe a possibilidade de você fazer um acordo de não contender, de não brigar, sem reconhecer necessariamente a culpa, né, que é a plea of nolo contender. Então, nem isso está sendo trazido para o Brasil. Né? Nem isso está sendo trazido, ou estava no projeto. Nem isso está, em verdade, no projeto de reforma do Código Penal, antes de se falar de pacote anticrime. Já há barganha prevista no projeto de reforma do Código Penal, já há barganha prevista no projeto de reforma do Código de Processo Penal. Então, e não se fala... Vamos tentar abrir... Vixe, caiu tudo. O negócio não tá bom, não. Voltou aí? Estão conseguindo me ver?
Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou encerrar essa primeira parte e vou deixa eu caminhar aqui então para ver se a gente consegue. Pronto. Melhorou aí? Vamos lá, vai dar certo. Com fé. Deixa eu aceitar o Vinícius aqui. Então, o que a gente ia dizendo é que há na América Latina, e isso eu quero ouvir o Vinícius sobre esse ponto. Pronto, voltamos, velho. Agora estou bem pertinho do modem aqui, acho que vai dar certo. Há na América Latina essa mudança e introdução de mecanismos negociais como se fosse um preço a se pagar para ter o sistema que tem se chamado de adversarial, que em verdade é o sistema acusatório numa visão, num segundo patamar, né, numa visão em que o enfoque do sistema adversarial, embora na essência seja sinônimo do sistema acusatório, mas o enfoque é justamente na existência de um processo com uma fase oral, numa audiência pública, onde se desenvolvam as várias etapas, especialmente a etapa de julgamento. Então, a barganha entra na América Latina quase que como uma necessidade, um efeito colateral para tornar viável a implementação de audiências públicas orais e realizadas por um juiz que não tenha conhecimento com o fato na fase investigativa. Isso tem sido a tônica das reformas, né? Então, queria te ouvir um pouquinho aí sobre isso, sobre as reformas e a introdução desses mecanismos. Já que você falou do Uruguai. E aí, tá ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo, cara. Mas, Então, galera, eu vou tentar continuar aí para a gente conseguir seguir. Ou seja, o que já quero então apresentar uma crítica que eu tenho é a seguinte: qual o preço a se pagar para ter um sistema acusatório? Né? Qual o preço a se pagar? A gente sabe que num país de uma dificuldade no que diz respeito à defesa, num país bastante como o Brasil, nós teríamos um alargamento dos institutos de uma condenação antecipada através da barganha ou com a barganha, que certamente provocaria, num primeiro plano, um incremento muito abrupto da população carcerária, que atingiria especialmente aquela clientela preferencial. E por isso nós precisamos pensar muito bem como será feita e se será feita essa transição para o Brasil, né, de um modelo de acordo. tá me ouvindo agora? Finalmente? Pronto, perfeito. Pior, não tá fácil, cara. Nossa, vou xingar demais minha namorada, cara. Ela foi pra fazenda, me deixou aqui sem internet decente. A Mariana ficou comentando aqui que não é pra botar culpa na Júlia, mas tem que botar, cara. Mariana Madeira entrou aí e ficou falando, não, que as namoradas não são fáceis, cara. Mas então, eu vou pegar um ponto que tu falou que eu achei muito interessante. Qual preço a gente vai pagar para ter um sistema acusatório, né? Tu perguntou. Se eu ouvi bem, eu espero que tenha ouvido bem. Isso. Então, me parece que, na verdade, esse preço ele é tão caro, mas tão caro, que não compra o sistema acusatório. Lá nos Estados Unidos, eles estão começando a perceber isso. A Suprema Corte dos Perfeito. Estados Unidos teve algumas decisões, agora recentes, onde eles começaram a reconhecer alguns limites e algumas nulidades por falta de assistência de advogado, etc. E teve um voto que ficou muito famoso lá, onde o ministro lá deles, o juiz da Corte Constitucional deles, falou: olha,
Na verdade, a gente não tem um sistema de julgamentos, a gente não tem um sistema de júri. O que a gente tem é um sistema de plis, um sistema de barganha. E, na verdade, quando a gente coloca a barganha querendo que ela com o sistema acusatório, porque ela vai inviabilizar por completo qualquer tipo. Acontece nesse sistema. Então, me parece que a introdução precisa ser pensada com muita cautela para ver quando realmente essa barganha vai ser. Uma pergunta agora diz respeito a algumas constatações dos Estados Unidos. Eu estou fazendo um levantamento de bibliografia, lá nos Estados Unidos. E eu tenho que eles estão tentando traçar para poder implementar um sistema um pouco mais racional. Então, por exemplo, existem diversos que demonstram que, na verdade, a é feita somente por pessoas que seriam condenadas de qualquer modo, é uma ilusão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela partiu do pressuposto de que somente pessoas culpadas aceitariam a barganha. E existem várias pesquisas empíricas que demonstram que esse pressuposto, essa premissa está errada. Pessoas inocentes aceitam a barganha. Pessoas inocentes também são condenadas ao aceitar um acordo. E existem pesquisas empíricas que analisam os vários motivos para... E a partir dessa constatação, se começam a traçar alguns critérios de limitação. Então, a partir a gente começa a ver que, na verdade, não é tão voluntária assim, porque ela não passa por um critério de informação. Eu não tô te ouvindo mais, cara. Ficou sem som aí. É, tava achando sensacional. Esse ponto era um ponto que realmente a gente precisava chegar, mesmo com todas as dificuldades. E acho que se diante de quedas, de idas e vindas, uma coisa que fica, né, que pode ficar de mensagem é não sei se é correta a análise de que a barganha, da forma como se quer trazer para o Brasil, ela, e como tem sido feita na América Latina, ela é um efeito necessário para a implementação do modelo acusatório. Talvez na lógica adversarial americana, elas têm uma lógica utilitarista.
Acho que a gente vai ter que fazer outra, não vai ter jeito, usar outra plataforma. Vou tentando dar algum fechamento por aqui, pedir já as considerações do professor Vinícius, assim que ele conseguir entrar de novo. Tem vários temas levantados, tá, pessoal? Esse tema que a gente foi caminhando e onde eu queria chegar, ele diz respeito justamente a esse preço a se pagar. Então, não acho que a gente deva ser, ou não acho também que a gente consiga ficar absolutamente alheio e não tratar do tema. Ciro está dizendo que pode fechar aí e abrir de novo. Vamos seguindo, né, para ver como fica. Então, vamos fazer assim. Eu vou fechar essa daqui, vou tentar abrir outra e a gente, né, parte só dos 15 minutos finais e tenta fazer um fechamento aí. Peço a vocês um pouquinho mais de paciência, a gente fecha essa daqui e abre outra para tentar ver se fica melhor. Beleza?